me deparei outro dia com um caso, né, de que o cliente justamente estava em casa, né, e a polícia, na residência do lado, pediu autorização, né, para ingressar na residência do lado para poder visualizar o cultivo dele, porque teria recebido uma denúncia anônima, né? Aí os policiais, a partir dessa denúncia, pediram a entrada, o ingresso na residência do lado, e aí visualizaram o cultivo dele. Viram lá no jardim dele, as plantas dele, e aí foram na porta dele bater, né? Infelizmente, esse cultivador, nesse caso, fazia, né, o tratamento medicinal, já tinha a prescrição médica de CBD, já fazia o uso medicinal da cannabis, né? Já tinha o seu plantio, tratava fibromialgia, mostrou até no processo, né, a receita, mostrou o laudo médico. Só que, por conta da palavra dos policiais, que disseram que ele fazia venda, e sendo que em nenhum momento ele assumiu isso no processo, apenas por conta da palavra dos policiais, ele foi condenado no crime de tráfico de drogas, porque foram encontradas as plantas, foram encontradas a balança de precisão, e a quantidade dele foi acima, né, desse limite para porte. Mas que nem eu já tinha falado, as circunstâncias vão determinar, né, além da quantidade, se aquele cultivo seria para o uso próprio ou se seria para o tráfico. Então, no caso desse cultivador, ele foi condenado, mesmo tendo prescrição, mesmo tendo o laudo, e aí foi condenado, transitou em julgado. Como é que a gente poderia suscitar nessa nulidade no processo? Através da revisão criminal. Então, no caso dele, seria utilizado, né, o artigo 1º, na verdade, inciso 1º do artigo 621, né, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, a Constituição Federal determina, né, que a residência da pessoa é inviolável, salvo nos casos, né, de flagrante delito, nos casos de emergência, enfim, né? E nesse caso, né, sendo o asilo, a residência da pessoa inviolável, a polícia ingressou sem o mandado judicial, não tinha nenhuma autorização, visualizou o cultivo, ingressou na casa dele e fez a apreensão. Então, nessa revisão criminal, que eu já estou trabalhando, né, a gente vai suscitar justamente isso, né, que esse flagrante não pode ser validado porque se trata de um cultivo pessoal para uso medicinal. Então, a polícia entrou sem um mandato no domicílio, abordou, né, fez a visualização de que aquele cultivo seria para o tratamento medicinal, só que mesmo assim o paciente foi condenado por tráfico. Então, a decisão, né, do STF é importante, sim, a descriminalização é um avanço, mas, na realidade, ainda depende da palavra do policial, ainda depende do que vai ser posto no processo, né? Porque, na realidade do processo, quem tem a palavra no direito administrativo, né, a gente chama da fé pública. O policial, ele é dotado da fé pública. Então, o que ele fala em processo, o que ele fala em juízo, muitas vezes existe a presunção de veracidade. Então, no processo, ocorre, né, a chamada inversão do ônus da prova. Se o policial, o Ministério Público teriam, né, que provar que aquele cultivo, por exemplo, seria para medicinal ou seria para o tráfico, seria papel do policial ou do Ministério Público de fazer essa prova, né? Só que no processo, o que ocorre muitas vezes é o contrário, que o policial fala que aquela pessoa faz a venda, né, que é traficante, que já viu vendendo, muitas vezes é um depoimento inverossímil, né, que não é verdade, mas acaba que o paciente, né, o cultivador, fica com o ônus de ter que comprovar a finalidade do cultivo. E se você for comparar, né, o tamanho, né, o poder do Estado, do Ministério Público, da polícia e o poder de uma pessoa, de um indivíduo, do cultivador, é muito mais fácil, né, o Estado possui muito mais recursos para poder fazer a comprovação de que aquela pessoa está fazendo o cultivo ilícito. Mas o que ocorre é o contrário. A pessoa que faz o cultivo, né, para uso medicinal, enfim, tem que comprovar para o Estado que aquele cultivo não é para tráfico, que é justamente, né, a finalidade do habeas corpus, que você entra, né, com HC para você poder informar o Estado que aquele cultivo ali é atípico, que aquela conduta ali é atípica, que não se trata de um crime, se trata de um cultivo medicinal para tratamento de saúde. Então, nesse sentido, né, com essa descriminalização do porte,
surge essa ferramenta da revisão criminal para a gente poder rever, né, os processos que já transitaram em julgado de pessoas que foram condenadas por tráfico com essas quantidades abaixo de 40 gramas ou de 6 pés. Inclusive, né, podendo utilizar com argumentação essas nulidades que ocorrem no processo, em questão de validação de flagrante, ingresso de domicílio, né? A revisão criminal também pode ser utilizada, né, justamente quando existe um novo entendimento pacificado nos tribunais. O que é isso? Justamente o que ocorreu agora, né, na descriminalização do porte. O entendimento do STF, né, o Tribunal Constitucional do Brasil, determinando que certa quantidade, 40 gramas e 6 pés, não são considerados, né, presumidamente, como quantidades de uso. Então, a revisão criminal vai ser utilizada, né, nesse caso, nos casos individuais, para aquelas pessoas que foram condenadas por tráfico, dentro desses limites. E aí a gente utiliza, né, a retroatividade da lei benéfica. O que seria isso? No direito penal, quando uma lei nova surge e uma pessoa já está condenada, né, por exemplo, o crime de tráfico, se vier o crime de tráfico são de 5 a 15 anos a condenação. Se vier uma lei nova determinando que o crime de tráfico vai passar a valer de 10, a pena vai ser de 10 a 20, então aquelas pessoas que já foram condenadas dentro desse valor de 5 a 15 não vão ter sua pena aumentada. Porém, com a retroatividade benéfica da lei, ou até do entendimento, né, mais benéfico, aquelas pessoas que foram condenadas dentro dessa quantidade de 40 gramas ou até 6 pés, podem entrar com a revisão criminal para poder buscar a absolvição ou então a nulidade, né, do processo com base nesse novo entendimento. Então, justamente isso que muda, né?